Olá, agradeço a tua participação e a atenção junto ao tutorial. E hoje eu vou, por uma sugestão que foi feita aqui junto ao canal, fazer uma metodologia instrutiva para fazermos comparações da versão mais antiga do Blender e a versão que está prevista. Como eu falei a vocês, eu estou utilizando no momento aqui uma versão alfa, que é uma versão de teste ainda, não é a versão oficial. E essa versão aqui, ela está nos dando já uma mudança bem radical da área de trabalho do Blender em relação à interface da versão anterior. Nós vamos utilizar aqui um método de peteca, cuja peteca vai ser a nossa atenção, porque ela vai estar voltada à área de trabalho dessa nova versão prevista e, ao mesmo tempo, à área de trabalho da versão mais anterior, que é a versão 2.79b. Vamos entender aqui algumas mudanças que ocorreram dessa última versão aqui para a versão prevista aí oficial. O primeiro ponto que nós vamos conversar aqui é a respeito da engenharia de renderização. Na versão 279b, que é a versão mais antiga, nós temos aqui na parte superior da janela 3D View, que é essa área de trabalho, a opção de selecionarmos nessa caixa seletiva alguns padrões de renderizadores disponíveis junto ao Blender. Vocês vão ver que eu tenho aqui o Blender Render, que até a versão 279 era o renderizador padrão. Temos o Blender Game, que é um renderizador para a parte lógica de games. E temos o Cyclones Render, que é um renderizador que trabalha por meio de nodes. Ele tem um processo de renderização mais qualitativo. Então essas engenharias aqui estavam disponíveis até a versão 279 de forma bem interessante junto à interface do Blender. Na nova versão, vamos mudar aqui a nossa atenção, aí aqui vem a peteca, né? Vocês vão ver que a engenharia de renderização em relação à janela 3D, ela sai da parte superior do menu, ela deixa de existir aqui embaixo. Aqui embaixo também vocês não vão ter a visualização dessas engenharias. Mas se vocês olharem aqui justamente para essa barra de propriedades da direita, na versão anterior, vejam que os ícones que representam as propriedades vão estar distribuídos na horizontal, enquanto que na nova versão eles estão distribuídos na vertical. Então isso mudou de forma visual, tá? E vai surgir aqui o ícone que representa a cena, que é essa TVzinha. Clicando nela, vocês vão ver que existem os renderizadores disponíveis na nova interface, que é a interface prevista. Se clicarmos, veja que não tem mais o Blender Render. Por quê? Porque o Blender ele foi substituído por esse renderizador chamado Eevee, que é um renderizador que vai permitir com que a gente faça todo o nosso trabalho na área espacial tendo uma renderização em tempo real. Ou seja, tudo que nós fizermos aqui, as consequências de iluminação, de ambiente, estarão ao mesmo tempo sendo produzida de forma real no processo do trabalho. E o que é que isso abrange, pessoal? Para a utilização dessa engenharia aqui, desse renderizador que está substituindo o Blender Render, há uma necessidade de que o seu acelerador gráfico, que é o acelerador do seu equipamento, esteja em condições de trabalhar com a tecnologia OpenGL do tipo 3.3. Caso contrário, seu computador terá muitos problemas para poder simular a renderização de forma legal aqui na área de trabalho. Enquanto que na versão anterior, voltando a peteca aqui para essa versão, o Blender Render utilizava uma tecnologia mais leve, nós tínhamos como utilizar máquinas básicas para fazer o processo de renderização aqui, como eu vinha fazendo nos tutoriais, de forma bem tranquila. Apenas o Cyclones Render exigiu um pouco mais aí do nosso acelerador gráfico, mas em relação ao Blender Render eu tinha que ter aceleradores que trabalhassem aí com a tecnologia pelo menos até a versão 2.2 e trabalhava de forma bem legal. Já com a nova versão prevista, o Eevee ele vai exigir muito mais aí do acelerador. Pode ser até uma máquina básica, porém com um acelerador que esteja adequado à tecnologia que o Eevee exige. Nós temos que utilizar aqui o método de qualidade para que ocorra a renderização através dessa caixa aqui chamada Viewport Sampling. Então nós temos aqui o valor, esse valor padrão, me parece que ele vem com 64, eu baixei para 10. Mesmo com 10 aqui,
que é um padrão de qualidade de renderização muito baixo, eu vou ter um processo de lentidão com essa máquina que eu tenho aqui, que é um Core 2 Duo com 4 GB, um chipset integrado bem básico mesmo, tá? Então, se eu vier para dar aqui aquela ferramenta ou aquele atalho que vai me permitir renderizar do que estamos fazendo aqui na área, então clicando no F12, nós vamos ter o tempo para renderizar simplesmente um cubo com uma máquina Core 2 Duo 4 GB. Veja que é bem lento aqui o processo. O meu equipamento ele aceita sem problema nenhum a tecnologia OpenGL 3.3, mas tem aceleradores que não aceitam. Provavelmente não vão conseguir simular a renderização, tá? Então eu vou fechar aqui e vamos voltar nossa atenção, a nossa peteca, para a área da versão 2.7.9. Veja a diferença de tempo para eu renderizar a imagem em relação à versão 2.7.9. Então, se eu vier aqui dar o F12, olha a velocidade com que eu faço isso. Utilizando quem? O Blender Render. Se eu utilizar o Cyclones Render aqui e der o F12, veja que o Cyclones Render ele vai ter um tempo maior. Por quê? Porque aqui na caixa de sampling desse renderizador, vocês vão ver aqui, eu estou utilizando a mistura de renderização aqui com total alto aqui em torno de 128. Quanto maior, melhor a qualidade da renderização. Quanto menor, maior a rapidez, mas menor a qualidade da renderização da cena. Então, se por acaso eu vier aqui nesse render, eu vou dar um ESC aqui para parar, e diminuir para 10, como eu fiz lá com o Eevee, dando Enter. Se eu vier para dar o F12 na área, veja que o processo ele é um pouco mais rápido, mas ainda é um processo lento. Então, um dos fatores legais para que você funcione bem com o processo de renderização aí junto ao seu equipamento é você ter uma boa capacidade de memória. A partir de 4 GB ou mais é interessante. Que tenha um processador aí que possua 2 ou mais núcleos, que ajuda muito. De preferência um Core 3, Core 5, Core 7. Que você tenha uma placa gráfica, seja ela dedicada ou avulsa, mas que lhe permita agilizar esse processo de traços gráficos. Ela vai permitir liberar o seu processador do computador para que ele faça os cálculos no momento da renderização. Vamos ver outros fatores interessantes de mudança aqui entre a interface antiga e a interface nova prevista, né? Então, vocês vão notar que na janela 3D View, aqui no modo de trabalho, eu tenho uma barra que nós chamamos a barra de ferramentas, onde nós temos disponíveis aqui na esquerda algumas opções de Translate, Rotate, Scale, que são as modificações, de edição, que é o Duplicate Linked, que é o duplicado linkado, de deletar, de unir, que é o Join, de setar a origem do ponto de origem, que é a configuração, do Smooth, que vai alisar a malha do objeto, Flat, que vai fazer de forma mais rígida a malha. E vocês vão ver que além dessas opções, nós vamos ter algumas guias, a exemplo do Create, Relations, Animations, Physics, Grease Pencil, que vão nos dar ferramentas para atuarmos de formas distintas com alguns recursos permissíveis aqui por essa barra. Já na versão nova, aquela barra sai, pessoal. Nós vamos ver aqui apenas a Toggle Bar, que é a barra de alternância, onde nós vamos ter algumas ferramentas disponíveis, a exemplo de ferramentas de transformação, que é o Select Box, Cursor de transformação, onde nós temos como selecionar com o objeto, os manipuladores para nós fazermos as alterações, né, de escala, rotação. Temos o Grease Pencil para fazermos anotações na área e temos um medidor para a gente medir as dimensões dos objetos. Para nós utilizarmos alguns recursos que nós tínhamos na versão antiga, a exemplo de Smooth, Duplicate, nós vamos na interface nova utilizar com o cursor na área a tecla W. Veja que aqui nós temos o Copy Object, temos o Duplicate, temos o Duplicate Linked, que era aquela opção que nós tínhamos lá de fazer a cópia com as mesmas propriedades. O Snap, o Parent, o movimento das coleções, que são as camadas que foram substituídas por coleções, tá? A inserção de keyframes, teclas de inserção de quadros-chave de animação, o Delete, o Smooth, tá vendo aqui o Smooth, o Flat, o Set Origem, o Join,
e o conversor. Então temos mais recursos com esse menu W. Voltando à nossa interface anterior, veja que grande parte dos menus da janela 3D View no modo objeto vinham aqui na parte inferior. O View, que é a visualização, Select, o ADD, o Object e a caixa de seleção de áreas de trabalho. Já na versão nova, todas essas opções vieram para cá para cima, ó. Saíram daqui de baixo, vieram aqui para cima. E aqui vocês vão ver o View, só que mais organizado. Nós vamos ter as porta-divisões aqui, ó, reunida com os comandos de navegação reunidos, o alinhamento de vista reunido, renders também reunidas, enquanto que na versão antiga nós tínhamos eles, a maior parte aqui bem espalhada. Vamos ver que a nossa área de trabalho saiu daqui de baixo e veio para cá para cima, para nós atuarmos aí na janela 3D View, o Object Mode, o Edit, o Sculpt, o Vertex Paint, etc. Voltando à visão anterior, veja que nós tínhamos aqui embaixo sombreamento, para nós mudarmos o método de visualização do objeto aí na área. Exemplo, o objeto renderizado, para o modo Wireframe, modo sólido, modo Texture e o modo renderizado, onde há influência em relação ao ambiente. Voltando ao sólido aqui, já na versão anterior, essas opções que tinham aqui embaixo vieram aqui para esse cantinho. Vocês vão ver o ícone do Wireframe, do modo sólido, do modo renderizado. Voltando ao sólido, vamos lá para a versão anterior. Na versão anterior eu tinha o que? Eu tinha esses ícones aqui em forma de seta. Quando eu clicava aqui embaixo, eu tinha uma setinha indicando as setas transformadoras de movimento, que é o Move. Aqui eu indicava as setas circulares de giro. Aqui as setas manipuladoras de escala. Já na versão nova, eles estão aqui, ó, na barra esquerda. Clicando, eu tenho todos. Nesse daqui eu tenho a de movimento, a de rotação e a de escala. Ou seja, saíram daqui de baixo e vieram para cá junto com a seleção. Na versão anterior, eu tinha o que? Eu tinha a seleção. Clicasse em Translate, veja que as setas não surgiam se eu não acionasse esses ícones aqui de baixo. Já na versão nova, no momento que eu clico, eu já aciono o processo e as setas ao mesmo tempo. Vamos desativar. Voltando à versão anterior, que nós chamamos caixa de ponto pivô, que é onde nós vamos posicionar os nossos transformadores para fazer o que? Todas as transformações na área. Essa caixa de ponto pivô na versão nova, ela veio aqui para cima. Vocês vão ver que ela está aqui agora. Tá vendo? Com as mesmas opções. Apenas mudanças visuais em relação à área. Nós tínhamos também as nossas áreas de trabalho, que são as workspaces, interfaces pré-configuradas para trabalharmos aqui em formas distintas na área de trabalho, com animação, modelagem, com edição de vídeo, etc. Já na versão nova, essas workspaces elas vieram parar aqui em cima, ó, nessas barras de menus. Então tem o layout, o modeling, trabalhar com modelagem, o sculpt, para trabalhar com escultura e assim sucessivamente, até composição aqui. Vamos voltar ao layout aqui. Outra mudança significativa, a informação das coordenadas espaciais nessas setas coloridas com letras, né, que especificam para onde vai o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Nós clicávamos aqui e não tínhamos nada, mas na versão nova vocês vão ver que as setas de navegação elas vieram para cá. E aqui quando a gente clica e pressiona o botão esquerdo, a gente consegue, ó, utilizar essas setas para fazer o deslocamento, coisa que nós não tínhamos antes. Na versão anterior, você chegava aqui na versão anterior, clicava aqui em cima e ó, só vinha um cursor para cá e nada acontecia. Vamos ver outras mudanças. As cenas que tinha aqui na parte superior da 3D View, no modo objeto, se voltarmos para a versão anterior, vocês notem que eles vieram para cá, ó, mais para o canto. Clicarmos na setinha, nós temos a opção de cenários, onde a gente pode adicionar novos cenários ou excluir os cenários existentes. Voltando à versão anterior, aqui na parte superior nós tínhamos, a exemplo aqui, algumas informações pertinentes à versão, a quantidade de vértices do objeto ou dos objetos selecionados, a quantidade
de faces, a quantidade de objetos selecionado entre os que existem na cena e a memória para produzir esse objeto aqui, assim também como o nome do objeto que está selecionado no momento. Já na versão nova, essas informações que eram aqui em cima vieram para aqui embaixo, ó, bem na parte inferior, abaixo da janela de timeline. Vocês vão ver a collection, que representa agora as camadas, né? O cube, que é o objeto selecionado, a quantidade de vértices que ele tem, de faces, e a memória que eu utilizaria para produzi-lo. Veja que a memória dele aqui é uma memória de 76 MB. Aqui na parte inferior vocês vão ver que eu tenho aqui a opção do Snap, que eu aciono e venho aqui nesse menu para selecionar qual o tipo de grudagem que eu quero fazer, se por volume, por face, por aresta, por vértex. Essa opção de Snap está aqui, ó, ativa nessa ferramenta aqui. Então, clicando, nós vamos ter essas opções sendo utilizadas aqui. Então é isso, pessoal. São algumas observações básicas e de agora em diante eu começarei a utilizar as duas interfaces para fazermos alguns demonstrativos de entendimento dessas mudanças. Até o próximo tutorial.